Bem, deixa eu trazer aqui a foto aqui do problema, aqui da questão, onde ele fala, onde essas crianças estão nesse brinquedo, né, esse brinquedo que está rodando, em um movimento circular constante, né, a velocidade aqui é constante, ela atinge uma velocidade x, aonde as crianças ficam grudadas aqui na parede do brinquedo. A gente observa aqui uma certa altura em relação ao chão, por quê? Porque elas são grudadas aqui na parede. E aí o problema, ele pergunta justamente isso, né? Nesse instante onde as crianças estão grudadas aqui na parede, ele pergunta: nesse momento, qual que é o tipo de força que faz o papel da componente resultante centrípeta desse movimento? Então, qual é o tipo de força que faz o papel da resultante centrípeta aqui no caso? Só para a gente lembrar um pouquinho, para onde que é mesmo a força resultante? Então, se eu imaginar aqui que é o centro da trajetória, que está aqui no centro, né? Aqui do movimento. Então, a menina que ela vai ter uma componente nessa direção, aqui do centro, essa outra garotinha também vai ter uma direção da força para o centro aqui, o rapazinho e o menininho também tem uma para cá, né? Esse garotinho também. Ou seja, a força centrípeta ela aponta para onde? Sempre para o centro da trajetória. Então, essa aqui no caso seria a resultante aqui da força aqui atuando sobre ele. Então, se eu desenhasse mais ou menos essa brincadeira, então é como, imagina aqui um movimento circular, imagina esse negócio que é um círculo, tá? Então, cada pessoa ela ocupa aqui uma posição específica aqui na parede aqui do brinquedo, né? E para onde que está a força centrípeta, né? Então, você quer o centro aqui da circunferência, a força centrípeta, ela sempre aponta para o centro, né? Então, ela é uma força radial e que sempre aponta aqui para o centro da trajetória, tá? Então aqui está aqui, para lá, então aqui teria uma força, uma componente aqui da força centrípeta. Então, aqui tudo é força centrípeta, então para cada pessoa tem uma força ali apontando para o centro. Mas a pergunta não é nem essa, né? A gente sabe que a força centrípeta faz com que é apontada aqui para o centro. Mas a pergunta é qual força faz o papel da força centrípeta, né? Vamos ver aqui uma por uma para a gente analisar melhor. Aqui no item A, ele fala a força normal. Mas eu vou pular o A, né? Vamos ver aqui a B. A B ele fala a força de atrito. Bom, a força de atrito, ela não faz a componente da resultante, né? A força de atrito, ela não aponta para o centro. Então vamos imaginar, essa criança aqui tem peso? Tem. Para onde que é o peso? Para baixo, né? Sempre para o centro do planeta. Então tem um peso aqui. Ela está encostada aqui na parede? Tá. Tem uma força de atrito? Teria. Então, se o objeto não tivesse movimento circular e o chão caísse, a pessoa ia escorregar, né, aqui encostando na parede. Então, aqui a força de atrito, ela estaria para onde, né? Ela estaria para cima, né? Então, aqui o FAT, a força de atrito estaria para cima e não para o centro, aqui como o problema está falando, tá? Então, a força de atrito não é para o centro, então não é esse componente, não. A força peso também não aponta para o centro, ela aponta para baixo, para o centro do planeta. A letra D, ele fala em força magnética. Bom, força magnética não tem nada a ver do porquê a pessoa ficar grudada aqui na parede. A pessoa não é imã, né, para ficar grudado. A letra E, força elétrica, piorou, também não tem nada a ver. Não é isso que explica o porquê que a pessoa fica grudada. Então, só sobrou qual, né? Só sobrou o item A. Professor, mas por que que é o item A? Por que que é a força normal? Porque concorda comigo que se o peso e o FAT estão equilibradas, né, e existe uma componente na direção aqui radial para o centro, essa pessoa não está em contato aqui com a parede aqui do brinquedo, então essa pessoa empurra a parede para trás e a parede empurra ela para onde? Para frente, né? Então aqui a força centrípeta ela vai ser igual à força normal de contato da pessoa com a parede. As duas elas são iguais e se equilibram, né? E aí então a força centrípeta ela assume, na verdade, uma força normal que a gente chama de N, tá? Então aqui a força resultante para o centro é a própria força normal para o centro aqui do brinquedo, que dá aqui no caso a alternativa A. Bacana? É isso.